E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos começar a falar de código. Então, antes de começar a entrar no HTML e CSS, vamos entender como funcionam as camadas web. Claro que quando eu estou falando de camadas web, eu estou falando da parte que o usuário interage, que tem a ver com o nosso curso, que é o front-end. Então, o desenvolvedor front-end é aquele que cuida de toda a parte de interação com o usuário, ou seja, a parte da frente do site, né, que é o client-side. Então, quando o usuário acessa o site, né, quando ele clica no botão, ele vê o logo da empresa, ele lê o texto, aquela parte quem cuida é o profissional front-end. E, inclusive, utiliza a mesma palavra para tanto falar da área quanto do profissional, tá? Então, você pode falar o desenvolvedor front-end, a área front-end, é a mesma palavra. E o profissional front-end trabalha basicamente com HTML, CSS e JavaScript e os seus derivados que a gente virá a seguir. Hoje em dia, cada vez mais está tendo uma divisão desse profissional front-end. Então, tem front-ends que são mais designers, entre aspas, que eles pegam o layout no Photoshop, no Adobe XD e colocam no HTML e no CSS. Tem front-ends que são mais motion, então eles mexem mais com animação, seja CSS, seja em conjunto com JavaScript. E tem front-ends que são mais JavaScript mesmo, são desenvolvedores, né, programadores. Então eles lidam mais efetivamente com JavaScript. Cada vez mais tem essa divisão. Mas mais o beabá do perfil de um front-end seria HTML, CSS e JavaScript. E o que faz cada uma dessas coisas, né? O HTML apresenta o conteúdo através de tags que são interpretadas pelo navegador. Utiliza de URLs para vincular arquivos externos como imagens, vídeos, páginas, entre outros. O CSS aplica um estilo ao documento HTML, altera a forma de como é exibido o conteúdo no navegador, né? Ele formata o conteúdo que está no HTML e aí adiciona cor, sombra, você pode modificar a forma, coloca efeitos no mouse, enfim, N coisas. Você modifica como o conteúdo que está no HTML é apresentado para o usuário. E o JavaScript, ele adiciona comportamentos dinâmicos na página. Então, ele modifica o modo de interação. E o que isso quer dizer? Na prática, quando você acessa um site e você clica, por exemplo, no botão curtir, e ao curtir vai aparecer um contador embaixo do comentário, embaixo do artigo, por exemplo, mais um. Então, mais uma pessoa curtiu. Quando você acessa uma página e você clica na foto e ela abre para você grande na tela do computador. Quando você acessa um site e ao clicar no link, a página desce correndo, efetivamente, assim, correndo com aquele efeito, não com aquele efeito de quebra, sabe? Tipo, clicou, já caiu. Não, com aquele efeito meio que de transição, assim, de velocidade. Tudo isso é JavaScript. Ele adiciona comportamentos dinâmicos na página, né? Dá uma vida diferente para a página. Hoje em dia, com CSS3, a gente consegue fazer muita coisa com CSS, muita coisa que muitas vezes a gente fazia só com JavaScript no passado, hoje dá para fazer com CSS. Mas o JavaScript é necessário, ainda é muito importante, tá? E provavelmente isso não vai mudar. É a trinca aí, é a Triforce da camada web. E novamente, para reforçar, para ficar bem fixo na sua cabeça, JavaScript é igual a dinamismo, né? Ele adiciona comportamentos diferentes para você acessar a página. CSS, ele quer dizer forma. Então, ele formata o conteúdo que está no HTML. Inclusive, se você abrir uma página HTML sem CSS, você vai ver que é só texto, não tem mais nada. Texto, link, imagem, mas tudo sem formatação nenhuma. Porque quem faz isso é o CSS. Agora, entrando um pouquinho mais na parte de front mesmo, de um profissional front-end, existem algumas ferramentas que você pode utilizar. Muita gente me pergunta, inclusive, se deve utilizar ou não. Acredito que dá para utilizar sim, mas tudo depende do bom senso. E assim, se você está começando agora, né, se você está vendo essa aula, você não tem conhecimento de HTML, eu sei que tem pessoas aqui no curso que tem já, né? Tem outras que não tem. Se você não tem, eu não aconselho você
começar pelos frameworks, que são bibliotecas prontas com várias coisas de HTML, de CSS, que você pega o que está lá e aplica no seu projeto. O mais famoso aí é o Bootstrap, que é um framework muito utilizado. Muitas agências, empresas pedem que o profissional front-end, até o web designer, saiba mexer no Bootstrap. Não é difícil, é relativamente tranquilo. E muitas pessoas também, inclusive, utilizam o Bootstrap para criar wireframes dinâmicos para passar para o cliente para ele aprovar, tá bom? Mas existem outras alternativas. Essas são apenas algumas, você pode conferir aí na internet, procurar. E se você realmente enveredar pelo lado do front-end, você vai ter que lidar com alguma delas em algum momento. A gente também tem frameworks de JS, tem o Angular, o jQuery, que são os mais famosos, mas existem outros também que funcionam da mesma maneira que eu falei do HTML e do CSS. Eles são bibliotecas com várias coisas que você já pega deles e aplica no seu projeto. Mas para saber mexer nesses frameworks, a complexidade é bem maior do que, claro, do HTML e do CSS. E aí você precisa entender de JS, de JavaScript e entender de programação. E por fim, os pré-processadores, que são, o mais famoso é o Sass, mas tem o Less também que está quase ali. E por fim o Stylus, mas você pode encontrar outros na internet também, e podem surgir outros daqui a algum tempo. Pré-processadores são ferramentas que otimizam o CSS. Então quando você ouvir pré-processador, você vai fazer o seu CSS de uma forma mais voltada à programação. Com isso você consegue, por exemplo, adicionar variáveis, machines. Então você consegue ter uma performance melhor no seu código. Você consegue fazer o seu código mais rápido, talvez organizar o seu código melhor. E os pré-processadores, eles ajudam nisso demais. Também é uma exigência aí que é bem comum no mercado, mas que também não é nada difícil. Eu já utilizei principalmente o Less e o Sass. Ambos são iguais praticamente, muda alguma coisa na sintaxe que você vai mexer, mas o esquema de funcionamento, questão de variáveis é praticamente a mesma coisa. E você faz todo esse código e no final ele vai gerar um CSS bruto. Então ele vai gerar um CSS comum. E da mesma forma que os frameworks, os pré-processadores CSS, é só legal você mexer se você já entender de CSS, saber o beabá, saber o que é float, saber o básico de CSS. Não adianta você querer pegar um Less, um Sass, sem saber CSS. Não adianta você pegar um Bootstrap sem saber HTML, sem saber CSS. É a mesma coisa de você querer dirigir uma Ferrari. Você tirou a carta ontem, você só dirigiu o carro da autoescola e você já compra uma Ferrari. A probabilidade de você bater é gigante. Então, a melhor maneira é começar do básico, entendendo CSS, o que é, como utilizar, entendendo HTML, o que é, como utilizar. E se você for para um lado mais front e quiser entender também JavaScript a fundo, estudar lógica de programação, estudar JavaScript na unha, e depois você vai utilizar essas ferramentas que vão otimizar o seu trabalho no dia a dia, tá bom? E para terminar essa apresentação de camadas web, além da parte do cliente, claro, tem a parte do servidor, né? Que aí é o back-end. Então, o back-end é o programador ou desenvolvedor. Tem cara que não liga de ser chamado de programador, tem uns caras que ligam, tá? Eles preferem ser chamados de desenvolvedor. Esse tipo de profissional lida com a linguagem que está por trás do site, a linguagem que está ao lado do servidor. O dev, o desenvolvedor, trabalha com a parte que o usuário não vê na tela. E este profissional lida com linguagens como PHP, ASP, Python, C+, etc. E aí tem uma imagem para você entender basicamente onde está cada profissional. Então, primeiro temos o usuário, aqui do canto esquerdo, que são os visitantes. Quando eles acessam o site, eles estão acessando a parte aí do cliente. E quem cuida dessa parte do cliente é o front-end. Só que para essa parte aparecer para o usuário, tem toda uma parte por trás, que é a parte aí do web service, do servidor, que aí entra a questão de hospedagem, banco de dados, e essa parte fica para o back-end. Então, o back-end
ele que faz essa transição aí, ali no caso tá staff, mas poderia ser servidor. Então, por exemplo, em um site de uma loja virtual, quando você acessa o site da Submarino, você acessou o site da Submarino, aquela parte que você vê com as imagens dos produtos, a lista de promoção, você clica num produto, mostra a imagem, aquilo dali é o front-end que fez. Teve o designer que fez o design e teve o front-end que colocou aquilo no código para que possa ser aberto no navegador. Só que quando você clica em comprar e você vai fazer a requisição lá no checkout com o seu cartão de crédito, com seus dados, e você manda aqueles dados para o site, quem está cuidando daquilo dali é o back-end. Então ele vai pegar os seus dados, vai mandar para o servidor, vai validar, claro, internamente, tem a validação da parte do cliente também, e vai executar a sua operação para que você possa receber o produto, vai enviar mensagem para a loja falando, ó, caiu tal produto, e depois possivelmente também já vai enviar mensagem para a transportadora. Então essa parte quem cuida é o back-end. E também cuida para que o site fique no ar. Tem a parte também de infra. Então tem desenvolvedores que ficam mais voltados para infra, mais cuidando do servidor, entre aspas, e tem desenvolvedores que vão cuidar mais dessa transição aí entre a ação do cliente, a ação do usuário, com as informações que devem ser passadas no servidor. Falando de uma forma mais simples, o desenvolvimento de um site funcionaria basicamente dessa maneira que está numa imagem, mas claro que dependendo do projeto, dependendo da empresa, existem muito mais divisões, tanto na parte do front, quanto na parte do back-end, e até mesmo na parte do design. E é isso, essa foi a introdução sobre camadas web. No curso, a ideia não é se aprofundar em programação, a ideia é ir até a parte aí do front-end e principalmente HTML e CSS. JavaScript um pouco menos, veremos um pouquinho porque é necessário, mas não vamos tão a fundo, tá bom? Então é isso, a seguir vamos ver HTML, tá bom? Eu vou indo nessa, isso daí, forte abraço e até mais. Fui!